Agora eu vou chamar aqui ao palco dois profissionais que vão trazer para vocês uma visão de negócio, né? Sobre estrutura de negócio, sobre jornada de negócio. Eu trouxe na parte da manhã um pouco sobre comportamento e eles vão trazer agora para vocês um pouco de uma visão mais voltada para o lado marketing do negócio, estratégia do negócio e jornada, como eles gostam e costumam dizer, tá bom? Então eu peço a todos vocês uma salva de palmas para Fernando Alves e William Tibério. Eu sou o William Tibério e há 2 anos eu venho atuando nesse mercado de vendas online, lançando alguns experts no sentido de que eles possam realmente lançar seus produtos e seus negócios online. Tenho mestrado em sistemas de apoio à decisão, tenho 6 certificações da Digital Marketing, juntando todo esse conhecimento para fazer realmente a grande diferença no mercado. E hoje atuo com consultorias e mentorias nesse mundo online. Meu nome é Fernando Alves, sou especialista em lançamento de produtos digitais. Nos últimos 4 anos, fui responsável por lançamentos que somaram juntos múltiplos 8 dígitos. E hoje estou numa missão de criar novas lendas, de lançar novos especialistas e fazer com que mais pessoas consigam criar autoridade online e atrair clientes de forma consistente. Uou, tudo bem, gente? Dia. Olha só, eu pensava que ele tinha faltado. Eu não queria ser igual a ele, né? Então eu tinha que entrar diferente. Eu levei ali várias chamadas ali de quem está organizando o evento. Não pode entrar por ali, o microfone não está configurado, não vai dar certo. Aqui ele está me dando um passador que eu acho que ele não sabe usar. Olha, Mas tudo eu sou bem. bom em marketing, não em tecnologia. É meio estranho, mas isso aqui é muita tecnologia para mim, vou deixar com ele. Beleza. Gente, nós somos parecidos, algumas pessoas vão achar, alguns dizem até que nós somos gêmeos, mas Eu sou o gêmeo mais bonito, tá? Em toda família tem sempre o mais bonito e o mais inteligente, mas eu quero dizer que eu sou filho único. Gente, olha só, brincadeiras à parte, Sullivan nos convidou para que a gente pudesse aqui entregar um conteúdo para vocês. Nós vamos ter aí, acho que 15 minutos para entregar todo o conteúdo, tá? Mas o que eu posso combinar com vocês é o seguinte: se vocês gostarem do que nós vamos entregar aqui para vocês e quiserem mais, eu quebro a regra e a gente estende mais um pouquinho, 5 minutos a mais, tá? O Fernandão vai entregar um conteúdo agora, onde nós gostamos de chamar de jornada, que foi que o Sullivan brincou, que realmente a gente entende que hoje no mercado, para que você possa vender algo para alguém, ou mesmo você fazer marketing, não é o que se vê por aí. A gente é especialista em marketing digital, lançamos grandes experts. No entanto, o que fez o Sullivan mudar muito a mentalidade, o mindset, e fazer tudo o que ele faz hoje no mundo online, é porque ele entendeu como funciona a jornada. E isso é o que faz a diferença. Porque marketing não é ferramenta, não é fazer atividades circenses, como o Sullivan gosta de falar. Tem muita coisa envolvida aí. E vocês, que entendem do comportamento humano, não sabem ainda, mas vocês sabem muito mais de marketing do que qualquer outra pessoa que trabalha com marketing. Vai lá, Fernandão. O primeiro ponto que você tem que entender é um ponto muito simples. A tecnologia, que é essa parte de saber quais são os botões que se operam, qualquer pessoa consegue fazer. Um garoto de 18 anos faz. O que faz com que você venda, tenha resultados, impacte, transforme vidas, é entender o que está na mente das pessoas. Quando você entende mais do seu cliente do que ele mesmo se entende, aí, nossa, você tem algo realmente poderoso. Porque o segredo é esse, é você entender de comportamento humano, é você entender de psicologia, sociologia, comportamento de compras, até de coisas como economia comportamental. Por que as pessoas não agem
por razões lógicas, elas agem por emoção. E quando você entende isso, você tem algo poderoso. E aí vem o nosso passo 1. Antes dele explicar o passo 1, eu vou só mostrar aqui para vocês que dentro da nossa metodologia, a gente trabalha com o 70, 20, 10. Quem é aluno da SLAC aqui, conhece o 70, 20, 10, não conhece? Sim ou sim? Sim. Conhecem não. Da forma que eu vou mostrar, não. O que é o 70 para nós? Marketing, fazer vendas e impactar vidas, ele é muito mais do que o que a gente imagina hoje. 70% diz respeito a você entender do comportamento de quem você se propõe a ajudar, criar uma audiência para você, se tornar autoridade para essa pessoa e educá-la. 70% do seu trabalho para vender e impactar mais diz respeito a isso. E o que o mercado prega, e muitas vezes você vê nesses cursos e até em alguns MBAs, eles fazem o contrário. Não, 70% é marketing e 10% é entender do comportamento do consumidor. Que não é isso. Que não é isso. 20% é a sua entrega, métodos e processos. E 10% é marketing digital, para que você possa impactar cada vez mais. Aí entra ferramenta, técnica, vídeo, conteúdo, uma série de coisas. Mas esse é o 70, 20, 10 que nós trabalhamos e que nós defendemos. E que funciona na prática. E esse é o grande ponto. Todo mundo, quando você chega, vai fazer um curso de marketing digital, todo mundo está concentrado nesses 10%. Só que isso não funciona. Não adianta você entender quais são os botões que apertam, se você não entende a mente da pessoa que você está querendo ajudar. É simplesmente inútil. Tanto que eu nunca aprendi a apertar botão nenhum. Tanto que passei o passador para ele, porque é muito complexo apertar botão para mim. Então, não precisa disso. Você consegue ter grandes resultados se simplesmente você sabe conversar. Se você consegue, numa conversa, convencer alguém, na internet você só vai escalar essa mensagem. Você vai ampliar a visão que essa mensagem tem. Passou um, Fernando. E esse é o nosso primeiro passo. Para mudar os seus resultados, você tem que começar mudando o resultado de outras pessoas. É muito comum que você, como especialista, queira vender o meio. Se você é personal trainer, você quer vender o quê? Exercício físico. Se você é um nutricionista, você quer vender programa alimentar. Se você é coach, você quer vender programa de coach. Só que, do outro lado, não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem que você resolva o problema delas. Então, como eu falei, a primeira coisa é entender mais da mente do seu cliente do que ele se entende. Quando você faz isso, você consegue entender as duas coisas que você precisa de cara. Primeiro, qual é o problema desafiante e ultra específico que o teu cliente está passando e que ele pagaria qualquer coisa para resolver, porque aquilo tira o sono dele. E, na outra ponta, qual é a solução que você tem para entregar com o teu método. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Um personal trainer, normalmente, é um profissional relativamente mal remunerado. Ele vai ganhar ali de 50 a 200 reais por hora. Porque, em geral, o que ele vende? Programa de exercício. Ele vende você fazer corretamente exercício para não se machucar, para você ficar bem. Só que não é isso que as pessoas querem. Então, tem uma menina aqui de São Paulo, que é a Karina Bazan, que ela saiu na capa da revista Pequenas Empresas. Ela criou um programa diferente. Ela entendeu que ela tinha um público que queria muito a ajuda dela, que são as noivas. E que essas noivas, elas passam por um problema. Elas querem estar, no dia do seu casamento,
ali esbeltas, plenas, para aquele dia que é o dia mais feliz da vida delas. Então, a Karina criou um programa, que é o Noiva em Forma, que vai ajudar essas mulheres a ficarem bem naquele vestido de noiva. Então, no ano de 2017, ela faturou R$500 mil, o que dá cerca de R$43 mil por mês, que é mais do que qualquer outro personal trainer que eu conheço ganha. No ano de 2018, ela aumentou isso em 70%. Esse ano, ela lançou um curso online, onde ela tem programa de exercícios, planilhas, porque ela entendeu que ela quer ajudar alguém específico, que é a noiva. Entendeu qual é o problema da noiva. Está bem, está esbelta, está plena para caber. Imagina se ela estivesse querendo vender exercício. Estava lá, ganhando R$50 a R$200 a hora. Então, como ela vende isso, ela fatura muito dinheiro. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você sabe hoje, você que, muito embora você pode estar trabalhando dentro de uma organização, ser um colaborador, mas você, que é profissional liberal, coach, consultor, terapeuta, enfim, você sabe o que você vende hoje? Sinceramente, responda. Você sabe o que você vende hoje? Se você perguntar, se esbarrasse em você, o que você tem para me vender agora? Você saberia dizer claramente, de maneira sucinta, o que você vende? Você sabe? Mais importante, você sabe qual é o problema que você resolve para o teu cliente? Antes disso, né? Porque aí, se eu perguntar, provavelmente alguém vai me dizer, não, eu sou um life coach, eu ajudo você a bater metas, tarará, parará, parará. Tem algum advogado aqui? Estou provocando, porque tem um advogado cliente nosso ali, não vou dizer o nome, mas o senhor advogado, que eu acho que ele está por ali. Vocês advogados, dentistas, vocês sabem o que vocês entregam? O coach, você sabe o que você vende hoje? Claramente. Uma coisa eu tenho certeza, você domina o que você entrega. O que você entrega para o seu cliente, eu tenho certeza que você domina. Mas, situação hipotética, eu sei que não acontece com vocês aqui. Mas existem pessoas e profissionais exímios no que fazem, que veem outros profissionais que são 10% do que ele é e está com resultado 1000% acima do dele. Acontece com vocês, gente, isso? Não, né? Já viu um caso como esse? Isso a gente vê todo dia. Tem escola de coaching, sem dizer nomes, que diz que é a maior escola de coaching em formação, aonde tem formado 4.000 coaches. Enquanto a Slack tem seus 40.000 coaches formados. E antes, para alguns, não era vista como a maior, para vocês que estão realmente dentro da realidade, sim, mas para outros não. Por que disso? Ah, não, porque eu não saio espalhando. Não, nem sempre. Nem sempre é só isso. Mas o primeiro passo dentro dessa jornada, que a gente quer mostrar para vocês, é que você tem que entender que você não está vendendo o que você entrega. Você está vendendo um resultado. Ao menos deveria vender isso, a não ser que você não queira dinheiro. Se você estiver trabalhando só por um fim realmente inspiracional para você, tudo bem. Mas, se você quer resultado financeiro, que esse resultado financeiro vai te ajudar a ajudar mais pessoas, aí você tem que aprender a vender valor e não vender o que você entrega. Essa é a grande sacada. Porque as pessoas elas querem vender, fazer abdominal, fazer flexão, é o exercício, enquanto eu só quero a barriga tanquinho. O Fernando tem uma barriga tanquinho ali, ó. Gente, eu faço bullying com ele, mas é uma pessoa que eu amo demais, tá? Então vocês vão ver eu brincando com ele aqui o dia todo. Mas não é isso, Fernandão. Quantos coaches que nos procuram vêm com essa mesma indagação? Poxa, eu vendo, meu programa de coach é sensacional. 10, 20 sessões e eu consigo ajudar qualquer problema. E essa é a questão. Quando você ajuda qualquer problema, você não ajuda problema nenhum. Você se torna genérico. E aí, quando você se torna genérico, você vira commodity. As pessoas não veem valor. Então, por mais que você
consiga verdadeiramente ajudar a resolver vários problemas, você tem que eleger 1 ou 2 problemas que você realmente resolve e você tem que fazer com que toda a tua comunicação gire em torno do problema que você resolve, em torno das dores que esse problema acarreta, em torno da tua solução. Então, dessa forma, você passa a sair de não mais ser uma metralhadora giratória que está ali atirando para todos os lados, mas você passa a ser um farol, uma luz na escuridão para aquela pessoa que realmente tem aquele problema e está ali angustiada, querendo resolver. Então, eu vejo muitos coaches falarem para mim assim, Fernando, mas se eu fizer isso, eu vou perder muitas oportunidades. Se eu escolher um problema e realmente ser o cara, o defensor da solução desse problema, eu vou deixar muitas oportunidades em aberto. Aí eu faço a seguinte pergunta, quanto é a tua sessão de coach? Quanto é teu programa de coach? Quantos você fecha? Aí ele fala, não, eu ainda tenho muita agenda livre. Pronto, não preciso de mais nada. Qual é a questão? Quando você é genérico, as pessoas só compram por preço. Elas não dão valor. Quando você é especialista em algo, por exemplo, o William e eu nunca vendemos marketing digital. A gente quase nunca nem mesmo fala essa palavra em momento algum, porque marketing digital é commodity. Nós vendemos para grandes especialistas se tornarem lendas vivas no seu mercado, conseguirem realmente criar um grande movimento que engaje pessoas. E isso tem valor. O marketing digital, um garoto de 18 anos aperta o botão e faz. A provocação que eu quero fazer para vocês é que eu quero que vocês comecem a observar a partir de hoje aquele especialista, quem você tem como referência, vocês vão observar que eles falam de um problema em comum. E eles são verdadeiramente apaixonados pelo problema que eles falam. E nós, naturalmente, nós temos a tendência, não estou dizendo que acontece com vocês, mas naturalmente nós temos a tendência de quê? De sermos apaixonados pelo nosso conteúdo. E o nosso conteúdo e o nosso conhecimento é o nosso maior sabotador. Vou te dizer por quê. Quanto mais conhecimento eu tenho, minhas pós-graduações, minhas experiências, aquela coisa toda, o que acontece comigo? Meu pudor aumenta. Meu crítico aumenta. Não posso falar isso. Eu vim fazer a apresentação aqui, eu recebi um briefing da roupa que eu tinha que usar. Tinha que ser todo de preto, brinco preto, óculos preto e tal. Eu disse, olha, eu aceito, mas eu vou sem meia. E eles não acreditaram. Se eu vou sem meia que eu fico mais confortável. O nosso pudor, ele aumenta. Às vezes, você tem receio de vender, você tem receio de entregar um conteúdo seu porque você acha que é muito simplório. Só que aí é que está. Lembra do que eu falei, que o outro, às vezes, não tem a capacidade que você tem e ele está se destacando mais? Vou te dizer por quê. Sabe por quê? Porque ele tem menos conhecimento que você. O limita, o faz ser ultrafocado. Se ele não tem outro conhecimento, ele só tem aquilo para vender. Depois vocês podem colocar na internet um caso que eu amo citar, que é de um amigo nosso, ex-adicto, morador de rua, hoje multimilionário, isso em uma trajetória de 2 anos, em que ele ensina como consertar máquina de lavar. Dá para acreditar? Lógico que não. O nome dele é Anderson Reis. Ele tem um curso online, chamado, o nome do curso é sensacional. Até hoje eu não consegui criar nada parecido. O Segredo das Lavadoras. Esse é o nome do treinamento dele. Faz milhões. E vocês acreditam que ele vende como consertar a máquina de lavar? Vocês acham que é isso que ele vende? Ele não vende como consertar a máquina de lavar. Ele vende uma oportunidade para o mecânico, o eletricista, aquela pessoa mais humilde, de que ele pode faturar de 4 a 5 mil reais, que foi a trajetória dele, consertando máquina de lavar, e como que ele vai ensinar para vender isso. Então a pessoa olha a oportunidade. Uma coisa importantíssima, que eu adoro essa palavra, seja íntegro. Ele é íntegro no que ele vende, porque ele
É skin the game, ele está ali jogando o jogo e ele faz isso. Então, na hora que ele faz isso, o habilita a ensinar sobre isso. Porque o que acontece no mercado, esse movimento está acontecendo na Europa agora. Mas aqui no Brasil, logo quando começou essa história de marketing digital, fórmula de lançamento, uma série de coisas, muita gente começou a estudar isso e apareceram milhares de gurus. Vou aprender, aprendi pra caramba, vou tentar fazer o meu, não deu certo, mas eu sei muito de marketing, vou ensinar marketing agora. O que acontece? Nunca entrou no jogo, skin the game 0. Não façam isso, porque se você perder a integridade, seu negócio vai ao 0. Existe no Hotmart a síndrome do primeiro milhão. Hotmart, para quem não conhece, é a plataforma de vendas hoje, no Brasil, onde se vende cursos online. Existe uma síndrome do primeiro milhão. O que é o primeiro milhão? Isso fica aqui dentro, tá, gente? Eu não posso liberar essa informação. Então, estou confiando em vocês. 80% dos profissionais que fazem um primeiro milhão com a venda na internet, eles quebram. 80% dos que fazem o primeiro milhão quebram. Por que disso? Talvez, hipótese minha, talvez falta continuidade, falta conhecimento para agregar mais, criar uma esteira de produtos. E vocês têm tudo isso. Para alguns, o que impede de entrar e ter mais resultado é só o ceticismo, é só de entrar em campo. Quando eu fui entrar aqui para palestrar, eu perguntei ao Súlio, me dá uma dica. Willam, quando você subir, não fale palavrões. Puta que pariu, fudeu. Mas quando a gente foi falar para o Sullivan, disse assim, Sullivan, nós temos que fazer vídeos. Ele joga logo para mim, nem fudendo. Não vou fazer essas coisas aí que fulano faz, quicando na câmera. Não é isso, gente. Basta ser você. Basta ser você. Você não precisa ser um personagem, tem que ser você. E a gente chama de jornada porque você tem que educar as pessoas sobre os problemas que elas estão passando. E você tem que ser íntegro na sua resolução, quando você resolve. Aí você é íntegro. Esse é o ponto que o Fernando está colocando. Porque o que acontece? Nós temos níveis de consciência do consumidor. Muitas pessoas nem percebem que estão passando por aquele problema. Vou dar um exemplo muito bobo. A maioria das pessoas que têm diabetes não sabe que tem. Então, qual é a primeira coisa? É levar o nível de consciência a respeito do problema. Quando uma pessoa começa a entender que tem um problema, ela começa a se incomodar. Então, ela vem para o segundo passo, buscar uma solução. E é aí que você apresenta que existem soluções, que existem formas dela resolver aquele problema. E você vai caminhando até que, no ponto final da trajetória, ela entende que a tua solução é a melhor para ela. E isso faz com que ela se conecte contigo poderosamente e que você não precise mais esforçar-se para vender. Porque, do outro lado, a pessoa quer comprar. Então, muda todo o jogo. Ao invés de você estar lá, meu Deus, eu tenho que vender. Não, você educa as pessoas, você as conscientiza de que existe um problema, você mostra que existe solução, você realmente agrega valor na vida delas, com insights poderosos para que ela possa se transformar. E aí as pessoas dizem, olha, eu quero mais. Eu estou vendo aqui teus vídeos, eu estou vendo aqui teu conteúdo, qual é o próximo passo? Por favor, o que você tem aí para me vender? Meu Deus, eu quero comprar. E é isso que acontece. Lindo, né? Depois que você entende e se apaixona pelo problema que você se compromete a resolver, você dá mais um passo na sua jornada. Que aí é um nível de evolução ainda maior, que é o quê? Hoje a gente está muito acostumado a pedir muito e entregar pouco, antes de vender algo. Na sociedade em que vivemos, para que você tenha resultado, e aí é no nosso método, e é isso que tem dado resultado para nós e para os nossos clientes, é entregar muito e só pedir depois. É uma frasezinha que eu gosto de brincar, que é under promise and over deliver. Prometa pouco e entregue acima da expectativa. E como que eu agrego valor? Eu agrego valor
entregar aqui para o Fernandão, aqui, para ele se acostumar. E é porque ele disse que era o irmão inteligente, né? Estratégia não é botão. Olha só, gente, coloquei na página 50 do material de vocês. Não? Vocês não... É só abrir uma página em branco, então, tá, gente? Fica mais fácil. Olha só, vamos desenhar aqui um canvas. Esse canvas aqui é novo para quem conhece o mapa da jornada, é novo, tá? Vocês não conhecem esse aqui, não. Vocês vão fazer esse desenho aqui na folha de vocês. Esse canvas vai ajudá-los a trazer uma clareza para vocês, como que você pode agregar valor na vida da pessoa que você se compromete a resolver o problema dela. Primeiro ponto. Quais são as dores, as angústias que essa pessoa tem hoje? Você começa por aqui, no seu canvas. Eu passo um. O que angustia? O que tira o sono dela? O que a faz acordar no meio da noite, a sentir vergonha, a não se sentir bem? Não se enganem. Por que eu falei do 70, 20 e 10? Porque tudo que a gente vai falar aqui é sobre comportamento, sobre mente humana. E vocês conhecem isso talvez muito mais que nós. E vocês podem nos ajudar. Quando tem um acidente numa autovia, o trânsito fica lá na frente, está todo livre. A estrada está toda livre. Mas aqui do lado do acidente, o cara passa a 0,5 por hora. Ele quer ajudar? Ele quer o quê? Programas sensacionalistas. Nossa, os jornais, as TVs noticiando, né, notícias na internet. Porque as pessoas, elas se conectam com o problema. Está ali no cafezinho, nossa, ruim, B, X, Y. Pessoal do coach, o nosso cérebro é focado na solução ou no problema? É focado na solução, nosso cérebro? Não. E por que vocês querem vender falando da solução? Você não se conecta. Você vai se conectar quando você estiver falando do problema. Aí o que é que acontece? Não vou falar do problema porque eu tenho que entrar em positividade. Eu tenho que só deixar o negativo de lado. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa motivar a pessoa a tomar uma ação e só motive se a sua entrega for íntegra. Se realmente você tem capacidade de resolver aquele problema que você está incitando a pessoa a tomar a decisão. E eu vou dizer algo forte para vocês. O Fernando não gosta que eu diga isso não, mas eu vou dizer. Gente, todos nós estamos sendo egoístas a partir do momento em que eu não vendo a solução que eu tenho para resolver um problema para o outro que está passando por aquele problema. Você é egoísta. Você fica com seu receio de vender, seu ceticismo. William, então, se é assim, vou dar de graça. Não funciona. Não funciona. Quando você dá de graça, a ação do outro, o comprometimento, tende a ser muito menor. Quando ele abre a carteira, aí ele, vou fazer valer. Paguei, eu me comprometo, eu vou avançar. Isso é forte ou não é, Fernando? Olha, isso é tão forte que muitas vezes eu vejo coaches falando assim, eu tenho um amigo, que é uma pessoa que eu vejo que realmente está passando por uma situação difícil, eu vou fazer aqui um pro bono. E aí o que acontece? Do outro lado, não houve dor. A pessoa, ela não se comprometeu àquilo. Aí ela desmarca, aí ela não faz os exercícios. Aí o processo realmente não funciona, porque você não tem uma pessoa comprometida do outro lado. Agora, quando a pessoa pagou por aquilo, ela vai dar o máximo. Sabe por quê? Porque ela quer que aquele dinheiro volte. Ela fica incomodada
de que ela investiu aquele valor e aquele valor se perdeu. Então, ela fica tão incomodada que ela vai se empenhar para ter resultados. E aí você consegue o quê? Case de sucesso. Pro bono, é muito difícil você conseguir cases. Não por causa da sua competência, não por causa das suas ferramentas, não por quem você é, mas porque, do outro lado, a pessoa não está vendo valor. E hoje, a gente entende que para que a pessoa se comprometa, ela tem que dar um passo. Ela tem que fazer um investimento, que aí, sim, ela vai estar totalmente empenhada em resolver isso. Depois que eu elenco as dores, e as dores nesse nível de profundidade, e o nível de profundidade, por exemplo, nossa, eu estou investindo nessa linha, nessa empresa, e isso está causando muitas brigas com a minha esposa, porque ela vai dizer, olha, larga esse empreendimento, ele não está dando dinheiro aqui para casa, procura um emprego. Isso é uma angústia, porque quem está empreendendo e está tentando alcançar aquele objetivo, ele acredita naquele sonho dele. No entanto, ele está ali numa briga emocional, porque ele sabe que ele tem que suprir as necessidades familiares. E a esposa dele já está ali com a arma na mão. Isso é uma dor. Quando você oferece a solução para amenizar essa dor, ela vai de cara. O Fernando, ele não quer fazer exercício. Ele queria uma pílula para ficar assim que nem eu. Ó. Não é não, Fernando? Mas, brincadeiras à parte, a gente quer encurtar caminho. A gente não quer passar 20 horas estudando, a gente quer a solução. Tudo bem que tem gente que gosta de aprender, mas também tem horas que, para um problema que ele está com a latência muito alta, eu quero a resolução. E aí é onde você vem aqui. Ó. Qual é? O problema que está gerando essa série de sintomas. Essas dores aqui, elas são sintomas de um problema. Eu estou com dor de cabeça, aquela dor de cabeça ela deve ter uma origem, não sei qual. Pode ser fome, visão, qualquer outra coisa. Um ATM no queixo, enfim, uma queda, mas ela tem uma origem. Então, eu tenho um problema maior. Quando eu tento resolver isso aqui, não necessariamente eu vou resolver isso. Você tem que ser apaixonado para resolver isso, mas você tem que focar em resolver isso aqui também, ajudar. Como que eu faço para poder ajudar essa pessoa com as dores? Aí você oferece analgésicos. São pequenas pílulas que dentro do seu métier você vai oferecer para poder amenizar uma dor. Por exemplo, são suas técnicas, suas ferramentas, é um exercício. Vou dar um exemplo aqui. Então, se eu estou passando por aquela angústia de que eu acredito numa ideia e aquilo está tirando o meu sono, porque a minha família ela não acredita, mas eu acredito e quero avançar em busca disso, você pode ensinar um pequeno exercício para que ele faça. Dá um exemplo aqui hipotético. Você pode ensiná-lo a fazer exercícios de visualização para que ele já se imagine numa situação futura daquela empresa bem-sucedida, concebida. Isso vai resolver o problema dele? Não ou não? Mas pode aliviar aquela dor momentânea dele, aquela angústia dele, fazer com que ele se sinta melhor para focar no trabalho e fazer o que precisa ser feito? Sim ou sim? Isso é um analgésico. E hoje, para nós entrarmos na linha de agregar valor na vida de outra pessoa, você agrega valor quando você minimiza as dores e você resolve um problema. E como é que você resolve um problema? Você resolve um problema
com o seu produto ou seu serviço. Ele vem por último. Para agregar valor, meu produto e serviço, ele não é relevante. O problema, as dores e os analgésicos, isso sim faz a diferença na vida das pessoas. Experimente colocar isso em prática, sendo pragmático. Tá, e o que é que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui, gente, levando lá para o lado do 10%. Isso aqui vão ser seus vídeos, vão ser seus textos, seus posts, uma frase que você vai colocar no Instagram, um vídeo que você vai gravar para o YouTube, uma palestra. Você vai falar disso aqui. Você vai falar das dores. Para quê? Para gerar conexão. Para gerar rapport. Vou dar alguns hacks. Hack 01. Afinidade. No Brasil, pelo menos no Brasil, nós compramos dos que são iguais a nós. Dos que nós gostamos e daqueles que nós entendemos que têm traços similares ao nosso. Sullivan França, como ele não está aqui, eu vou usá-lo como exemplo. Depois ele me bate. Austeridade, seriedade, ceticismo. Provavelmente, todos aqui têm alguns desses traços. Olham mais para o lado da não brincadeira, daquela coisa mais séria, mais profissional, sem... Eu ia falar, mas deixa para lá. Melhor não. Então, nós temos esses traços. E vocês têm que entender que você vai falhar nessa linha aqui quando você estiver tentando atrair quem é diferente. Você já se deparou que, por exemplo, você faz terapia ou programa de coaching, acontece de sentar um coach que tem o mesmo problema que você tem ou que você já passou por ele? Nossa, coincidência tremenda, não é? Não é. É a tua fala, a tua comunicação. Você coloca isso. Então, quando eu entendo isso, fica mais fácil vender, porque eu sei quem são os parecidos comigo, porque eu me conheço, ao menos esse é o básico, e aí eu começo a falar sobre as coisas que eu entendo muito bem, e consigo atraí-los. Esse é o hack número 1. E agora nós vamos para o passo 3 aí com o Fernando. Está com o grande desafio, ver se ele vai saber apertar o botão. Bom, vamos ver, né? Nesse botão aí não, cara. É o do meio. Isso. Foi. Bom, uma coisa que você tem que entender é que você sempre tem que perguntar o que a pessoa quer comprar. O grande problema na venda é que você quer vender o que você quer vender e não o que a outra pessoa quer comprar. Então, fica muito difícil você ter resultados pelo simples fato de que você não consegue tirar o olhar de si próprio e de usar de empatia para entender qual é o problema do outro e o que ele quer comprar. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma amiga que é uma coach brilhante e ela tem uma crença. Ela acredita que as empresas que têm pessoas mais felizes e realizadas são as empresas que têm mais resultados. Só que na hora que ela fala para um empresário sobre pessoas felizes, o empresário torce a cara. Ela nem consegue continuar o discurso. Qual é o motivo disso? O empresário, ele quer uma equipe que bate meta. Ele quer um time que realmente veste a camisa. Ele quer pessoas comprometidas. Se a pessoa está feliz ou triste, pouco importa. Então, você tem que fazer algo muito simples. Você tem que vender o que ele quer e entregar o que ele precisa. Então, o que ele quer? Uma equipe que bate metas. E aí você mostra para ele, depois, no processo de entrega, que a melhor forma para que a equipe bater metas é a equipe estar totalmente engajada, comprometida, o time está feliz. Você mostra para ele que um time feliz é mais produtivo, que um time que realmente está comprometido com a missão e os valores da empresa e que a liderança atua de uma forma ética,
esse time vai conseguir bater metas. Então, você vende o que ele quer. Empresário, eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer para fazer com que o teu time bata todas as metas, por mais desafiantes que ela seja. E você, no processo de entrega, você o educa e mostra que o processo não é exatamente aquele que ele pensa de usar o chicote. Então, dessa forma, você consegue vender e você consegue, usando a empatia, ter uma comunicação que faz com que a pessoa queira. Então, vou aproveitar que o William deu um hack e vou dar um também. A tua comunicação, ela tem que sempre partir de um problema. Você tem que, depois, aprofundar esse problema. O que eu chamo de aprofundar o problema? É dar detalhes, é descrever situações onde aquele problema acontece, para que a pessoa do outro lado consiga se visualizar. Ela diz, nossa, eu já passei por isso. Puxa, isso aí já aconteceu comigo. Caramba, eu já vi isso acontecer. Então, dessa forma, ela se identifica e aí sim você joga uma solução, uma dica, um insight, algo que a faça sair daquele estado de problema e avançar. Isso é o que nós chamamos de pintar o cenário futuro na cabeça da pessoa. Tanto o cenário da solução para ela, problema já resolvido, como o cenário de que se ela... Sempre a gente vai tomar uma ação, mesmo que ela seja de não fazer nada. Então, qual é o cenário quando ela toma ação de avançar e qual é o cenário se ela tomar ação de não fazer nada? Dela continuar naquele problema. Tem consequências ou não tem? Sim ou sim? Depois eu vou explicar por que eu peço tanto esse sim ou sim para vocês. Tá? Geralmente quem vem aqui fala sim ou não. Vocês sabem por que eu fico falando sim ou sim? Vocês sabem para que eu uso isso? Ainda não. Deixa eu perguntar aqui. Quem tem cliente aqui, não levanta a mão. Quem tem cliente, não levanta a mão. Os que levantaram é porque ainda não tem cliente, né? Outra coisa. Vocês fazem pesquisa de compradores para saber para que essas pessoas compraram? Já fizeram? Só para perguntar. Pesquisa de satisfação, geralmente, ok, né? Vocês perguntam para que eles compraram o produto de vocês? Perguntam? Quem pergunta está de parabéns e está numa vantagem tremenda. Você tem que entender para que a pessoa comprou o teu produto. Se eu não entendo para que o Fernando comprou um produto meu, se eu sou um personal, outra vez ele comprou umas luvas de boxe e um calção de pugilista. Se você entrar no Instagram dele, tem 42 fotos fazendo a pose e tal. Nunca suou a luva. Nunca suou. Então, ele comprou a luva dele só para postar, só para fotos. Há algum problema com isso? Não. No entanto, quando eu entendo para que ele quer, eu teria vendido a luva mais cara da loja. Aquela assinada por Rock Balboa. Ó, cara, essa aqui, 2 milhões. Mas na foto, fica perfeita. Então, quando você entende isso, você facilita a tomada de decisão das pessoas. Entendam que é o seguinte, gente. Quando você entende que você está fazendo marketing para que a pessoa possa tomar a decisão dela mudar e consumir o seu produto, isso muda o jogo. Gente, é o seguinte, nosso tempo está estourado aqui, eu queria pedir quem é que pode me dar mais 5 minutos, levanta a mão aí, por favor. 5, 10, 20... Sullivan, pode ficar... Estou brincando, tá, gente? Bom, a primeira coisa, eu queria que vocês anotassem uma coisa aí, uma coisa muito importante, que vocês vão pensar todos os dias nessa frase que eu vou dizer aqui agora para vocês. A frase é a seguinte: se você não está vendendo, você está falindo. Só tem essas duas opções. Ou você está vendendo e prosperando, ou você não está vendendo e está falindo. Então, se você não está vendendo, você está falindo. Então, isso significa que você tem que todos os dias acordar pensando o para que o teu cliente comprou aquele produto, para, entendendo ele cada vez mais, poder refinar a tua mensagem. E as 3 regras são muito simples. A primeira, as pessoas adoram comprar, mas elas detestam que vendam para elas. Se você pensar,
Você vai numa daquelas lojas de sapatos populares, aí você está passando, olhando na vitrine, o vendedor já começa a te agarrar, você sai de lá fugindo. Aí você, principalmente as meninas, vão numa loja mais sofisticada, a vendedora só precisa trazer o número. Ela fica, eu quero esse, e mais esse, e mais esse. Então, as pessoas adoram comprar, mas elas simplesmente detestam que vendam para elas. O segundo ponto é o seguinte: as pessoas, elas só compram pela emoção. Ninguém compra por razão. Elas compram pela emoção e justificam pela lógica. Então, o processo de vendas é 100% emocional. Não importa se eu estou vendendo uma Ferrari, uma BMW, eu estou vendendo um processo de coach, ou eu estou vendendo até mesmo um serviço de um dentista. A decisão sempre é emocional. Então, eu tenho que entender da mente do meu cliente para trazer esses aspectos emocionais à tona. E a terceira regra, William, qual é a terceira regra? Depois que eu tomo a decisão de uma compra, naturalmente eu vou justificar pela razão. As meninas aqui, que elas estão aqui em sua maioria, quando você compra aquela rasteirinha de R$ 1.500, só para... que geralmente eu gosto de dar presente assim, uma rasteirinha de R$ 1.500. Quando você compra uma rasteirinha de R$ 1.500, nossa, chega ali, aquela emoção, é bom comprar. Só que quando você sai, você vai dizendo assim, não, nossa, essa aqui é antiderrapante, vai durar aqui uns 3 meses, é linda, confortável. Aí sim entram as questões lógicas. Compramos pela emoção e justificamos pela razão. Comprou por impulso. Nossa, eu comprei aqui o que for. Aí depois você vai dizer, não, eu preciso disso, paguei academia 1 ano. Gente, eu vou pagar academia 1 ano porque aí eu vou, porque assim eu preciso me comprometer. Quando eu pago que tira do bolso, dói, aí eu vou. Vai 3 dias. 3, pelo menos o Fernando é assim. Não, eu fui 2. Ah, boa. Ou seja, na sua comunicação, reduz o nível de elementos lógicos. Insere mais elementos de emoção para facilitar a tomada de decisão. Você está facilitando a tomada de decisão das pessoas. Tira os elementos lógicos, as características do seu produto. Tantas horas, tantos dias, cores, tamanhos, medidas. São características. Quando você coloca a emoção, que aí está muito ligado ao resultado, como ela vai se sentir ao consumir aquilo? REC 3. Então, um terceiro REC aqui para vocês. O teu cliente, quando ele compra de ti, e se você o fizer isso muito bem, você vai se destacar dos demais, é quando você eleva o status daquela pessoa, de alguma maneira. Vocês estarem aqui mudou o status de vocês em relação às outras escolas, às outras metodologias. Quantas pessoas eu vi aqui falando sobre, olha, aqui, sim, é uma escola séria, vocês defendem a verdade, foi o que eu descobri a melhor. Então, na hora que você entra, você também faz parte daquilo lá. E vocês têm que capitanear isso perante os outros. Você sabe... REC número 4 aqui, se o Fernando permitir aqui, que eu estou tomando o tempo dele lá. Vocês querem saber o REC número 4 ou eu deixo ele lá? Sim ou sim? REC número 4. Você sabe como que você faz para ser o número 1 em um mercado? Eu sei. Então não vale o que eu já te disse. Tá certo. Para que você seja o número 1 em um mercado, basta que nesse mercado só exista você. É muito difícil eu ser o número 2 quando só tem eu no meu mercado. Se só existe eu, e se eu lidero aquilo e sou pioneiro, qualquer pessoa que vier, que copiar, que desenhar, vai sempre ser o quê? O segundo. Quantos vice-campeonato mundial o Brasil tem? $100. A gente não pensa nisso. E como que eu faço para poder ser um no mercado? Eu vou criar aquele mercado. Como que eu crio aquele mercado?
quando eu resolvo um problema específico. Ao resolver um problema específico, eu estou me tornando único. Estou me tornando único porque eu tenho um conjunto de características que são pessoais minhas, a forma como eu falo, como eu me visto, como eu me comporto, o que eu posto nas redes sociais. Todos nós aqui, nós somos a média dos 5 perfis que nós seguimos, de cara. E aqueles no qual nós mais consumimos conteúdo. Porque aí você tende a repetir aquilo. Então, a grande questão, para que você seja o número 1, é que você crie uma nova categoria na mente do consumidor. Quando o cliente entende que, naquele aspecto, naquela abordagem, você é o número 1, então, eu citei aqui o caso da personal trainer, que tem o programa Noiva em Forma. Então, para as noivas, ela criou toda uma categoria nova. Não, peraí. É um programa de exercícios especializado em noivas para ela caber no vestido. Olha só, é uma nova categoria. Existem milhares de personal trainers. Ela foi a primeira dessa categoria. Então, ela sempre vai ser a número 1. As mulheres aqui, vocês já ouviram falar de uma profissional chamada Kátia Damasceno? Quem não conhece, depois coloca lá no YouTube. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo dela. As que conhecem a Kátia Damasceno, vocês sabem o que ela vende? Ela vende um curso online de pompoarismo. Não peçam para eu explicar aqui. Ela vende um curso, ela entrega, na verdade, esse curso, ela entrega esse treinamento. Mas o que ela vende, e ela tem N depoimentos sobre isso, ela vende salvar casamentos. Salvar o relacionamento. Então, ela entrega o treinamento, mas ela vende salvar a relação. E ela tem N depoimentos sobre isso. N depoimentos sobre isso. REC número 6. É o 5? É porque o 5º é o Fernando que vai dar. REC número 6. Deixe que o outro fale por você o que você é capaz de fazer. Quando alguém fala ou dá um depoimento sobre mim ou sobre o que eu entrego, eu fico mais humilde, eu fico mais humano. Você começa a acreditar. Porque, naturalmente, quando o outro fala, não, realmente, ele é bacana, ele entrega, ele vai dar resultado. E aí a minha objeção reduz. Ele tem agora o espaço para eu ouvi-lo. Então, a sua objeção reduz, a sua barreira reduz. Que são os famosos depoimentos, que é o que a gente chama de prova social. O REC número 5 agora é com o Fernando. Eu acho que ele não estava esperando. Bom, o REC número 5, que na verdade está totalmente conectado com o REC número 6, é que quando você vende e você fala de si mesmo, então o que acontece é que não fica meio boçal, né? Não fica aquela coisa, você olha para aquela pessoa dizendo que é o maior, o melhor, mas só que esse depoimento não é simplesmente ligar a câmera e falar aí. Isso não vai funcionar. Você tem que ter algumas perguntas-chaves. A primeira pergunta-chave que você tem que fazer ao conduzir um depoimento de alguém era: como era a sua vida antes de passar pelo processo de coaching, pelo produto? E aí a pessoa vai responder como é que ela estava antes. Aí, o que aconteceu? O que mudou a partir do momento que você passou por esse processo ou que você consumiu esse produto? E ela vai falar da jornada de transformação. E agora, a terceira pergunta é: a partir do momento em que você passou pelo produto, o que é possível agora que não era possível antes? Como é que é a sua vida hoje? E isso faz, com essas simples 3 perguntas, que você tenha um depoimento extremamente poderoso. Porque é muito... Já pensou aquele negócio? Ah, fulano é muito bom, ele dá ótimas aulas. Tá, 0 resultado. Quando você faz essas 3 perguntas, você direciona para o resultado. Você direciona para que a pessoa tenha um conteúdo totalmente emocional.
e a pessoa que está do outro lado, que está naquela situação, que aquela mesma pessoa que estava ali está passando. Então, por exemplo, no caso que ele citou da Kátia, a mulher que está com um casamento em crise e vê que aquela solução fez com que tantos casamentos fossem revitalizados, nossa, muito poderoso. Então, o meu REC ficou melhor do que o dele. Eu adoro a autoestima, né? É bom a gente... Passa aí, Fernando, por favor. Passo 4. Comece a usar na sua comunicação de vendas o para quê e não o porquê. Vou sugerir para você eliminar da sua comunicação de vendas o porquê. Vocês sabem por quê? O porquê, ele remete ao passado. Se eu quero direcionar a pessoa para ela tomar uma decisão de futuro, e eu uso muito o porquê, eu tendo a fazer com que ela justifique e ela tenda a ficar presa. Quando eu falo o para quê, eu olho para frente, situação de futuro, situação resolvida, para onde ela tem que ir. Ao terminarmos, responda para você mesmo, para que você veio para cá? E não por quê. Se você for responder o porquê, você vai dizer, não, porque X, Y, até o nível de energia ele baixa. Agora, quando eu uso o para quê, comece a usar o para quê, para que você possa avançar e levar o teu cliente para ele tomar a decisão. E o REC número 7, para a gente caminhar aqui para o final, quem fizer um history e nos marcar, eu mando mais 50 REC para vocês, tá? @WilliamTibério. O do Fernando eu não sei escrever, não. Ele escreve ali do outro lado. REC número 7. Olha, ele está fazendo isso porque eu não vou saber usar esse negócio. Escreve aí, cara. fernandoalves.biz. Então, enquanto ele coloca aí, fala do REC, quero que vocês comecem a imaginar, todos os dias, qual é a visão que vocês, de futuro que vocês vendem para o teu cliente. Isso faz com que você tenha uma comunicação, se vocês unirem a ponta do problema, a situação que ele está passando, e a ponta da solução, o cenário futuro, vocês têm uma comunicação que não passa pelo produto, mas que faz com que ele compre, que é o mais importante. O Instagram, Tibério. Willam com 2 L's, Tibério, é um nome estranho mesmo, normal. Lindo. E fernandoalves.biz. Fernando é um nome muito importante, só gente importante. Fernando Henrique, Fernando Collor, Fernandinho Beiramar. Então, nomes mais importantes do Brasil. Fernando. E lembrados. Exatamente. No passo 5, gente, esteja em grupo. Né? Você é a média daquelas pessoas que você está. Busque um mentor. Se espelhe naquele que realmente alcançou o resultado que você almeja alcançar e se espelhe nele, para você poder